Olá, 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 meu aluno aprovadores. Vamos lá para o nosso simulado, então, de noções de arquivologia. Então, aqui a gente vai estudar, né? Resolver e estudar 10 questões. E bora lá, então, para a nossa primeira questão. Sou a professora Kátia Quadros e trago para você aqui noções de arquivologia. Primeira questão. A sequência de operações intelectuais e físicas com o objetivo de organizar os documentos de um arquivo ou coleção, seguindo um plano já estabelecido, pode ser entendida como A. Fundo, B. Arquivo corrente, C. Custódia, D. Arranjo e catálogo. Então, a sequência de operações intelectuais e físicas com o objetivo de organizar documentos, a gente está falando do arranjo. O arranjo ele é uma atividade do arquivo permanente, né? O arquivo permanente ele tem atividades como arranjo, descrição e publicação, conservação e referência. E o arquivo, o arranjo, então, essa ordenação adequada dos documentos por fundos, né? O que é fundo? Fundo é o conjunto de documentos que tem uma mesma fonte geradora, uma mesma proveniência, né? O Fundo Arquivístico da Polícia Federal tem a proveniência da Polícia Federal, o Fundo Arquivístico do IBAMA, e assim por diante. E o arranjo, ele acontece utilizando, né, seguindo um plano já estabelecido, que é estabelecido lá no quadro de arranjo, tá? Bom, então, o fundo, já falei para você, conjunto de documentos que tem a mesma fonte geradora. Arquivo corrente, a primeira das 3 idades, o arquivo corrente, então, onde ficam os documentos que foram, que são consultados com muita frequência e que ainda tem, são documentos que têm valor primário, né? Que estão ali resolvendo os assuntos administrativos. O arquivo corrente é o arquivo de primeira idade. Custódia é a guarda e catálogo. Eu falei para você que o arquivo permanente tem atividades e na atividade de descrição e publicação é utilizado instrumentos de pesquisa para descrever, então, os serviços do acervo e o catálogo, ele é um instrumento de pesquisa. Então, aqui nessa questão, gabarito, alternativa D. Próxima questão. São exemplos de tipologias documentais exceto. Então, aqui para a gente falar sobre tipologia, a gente tem que falar também sobre espécie. A espécie, ela é estudada pela diplomática. A tipologia também, tá? Então, o que é uma espécie documental, né? A diplomática, ela estuda a estrutura formal dos documentos. Como que deve ser a estrutura de um documento? Quais são os elementos fixos que um documento tem que ter e variáveis, para que ele tenha um valor probatório, para que ele tenha autenticidade. Então, a diplomática estuda como que deve ser um contrato para que ele tenha valor legal, como que deve ser uma procuração, como que deve ser uma ata, um edital, um alvará, uma certidão. A diplomática que estuda como deve ser esse conteúdo, essa informação. E aí, claro, estuda as espécies documentais. Por quê? Porque, por exemplo, certidão, boletim, ata, contrato, alvará, carta, que mais? Edital, são exemplos de espécies. Então, conforme o problema que eu tenho que resolver, eu tenho uma espécie documental. Então, vamos pensar que eu preciso de um prestador de serviços. Tem uma empresa, preciso de um prestador de serviço e eu quero acordar com essa pessoa os direitos e deveres de cada um. Eu vou utilizar para isso qual espécie documental? Um contrato. Mas contrato, perceba que é uma coisa ampla. Eu tenho contrato de aluguel, eu tenho contrato de prestação de serviço. Eu preciso de um contrato de prestação de serviço. Agora, diga para mim, qual foi a atividade, qual o porquê que eu precisei de um contrato? Por causa da prestação de serviço. Então, o que a gente tem aqui? Olha, contrato, pegando esse exemplo, contrato é uma espécie documental e de prestação de serviço é a atividade que gerou, a atividade geradora desse contrato. Certidão de nascimento, certidão é espécie. De nascimento
É a atividade geradora. O que gerou essa certidão? O nascimento. Poderia ser uma certidão de óbito também. Ata de reunião, ata espécie de reunião tipologia, né? Que gerou essa ata. O que gerou a ata? Reunião. Alvará de construção, alvará espécie, construção, de construção, né? Tipologia, atividade geradora do alvará. O porquê que esse alvará foi gerado. Então, quando eu tenho aqui a espécie mais a atividade geradora, eu tenho o tipo documental, que o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística também chama de tipologia, tipo ou tipologia. Alguns autores vão colocar isso como tipo. Ele coloca espécie mais tipologia, né? Tipologia, atividade geradora do documento, ele coloca como tipo. Mas o próprio Dicionário Brasileiro de Arquivologia coloca que tipo e tipologia são sinônimos, ok? Então, ele quer aqui o que não é tipologia. Boletim, gente, é somente espécie documental. Eu não tenho uma atividade geradora junto a ele. Então, aqui é o nosso gabarito, alternativa B. Próxima questão. Quanto à teoria das três idades, uma das mais difundidas e fundamentais da gestão arquivística, avalie as afirmativas a seguir e atribua V para as que forem verdadeiras e F para as que forem falsas. Bora lá! Primeira afirmativa. A primeira idade ou arquivo correntes é aquela que reúne os documentos de uso frequente, certinho. Primeira idade, arquivo corrente, reúne documentos de arquivo de uso frequente e precisa estar fácil o acesso a quem deles precisar. Então, aqui, perfeito. Olha só. Ele está falando aqui no enunciado da teoria das três idades. A teoria das três idades é sinônimo de ciclo vital dos documentos, é sinônimo de estágio de evolução dos arquivos. Então, a gente tem as três idades, arquivo corrente, intermediário e permanente, cada qual com as suas características. As características principais do arquivo corrente, arquivo de primeira idade, é que ele vai armazenar documentos, guardar documentos de uso frequente. Se a gente usa esse documento com frequência, ele precisa estar próximo, né, do acesso de quem precisa dele, senão vai dificultar a vida aí do pessoal no arquivo. Então, está correta essa primeira assertiva. Segunda, essa teoria propõe 3 estágios, exatamente o que eu falei para você, para que os documentos em um arquivo, onde a classificação dos documentos em cada um desses estágios depende da recorrência de sua utilização e do seu valor primário e secundário. Ele está colocando aqui a palavra classificação, mas não tem nada a ver com as classificações que a gente tem na arquivologia. Ele está falando, né, não tem a ver com a classificação do protocolo, classificação quanto ao gênero, não tem. Ele está falando que a gente tem a classificação de 3 estágios. Ele está falando dessa classificação, está falando, existem 3 estágios. Como é que eu sei quais são as características de cada estágio? Como é que eu sei que um documento pertence à primeira idade, segunda idade e terceira idade? E ele está afirmando aqui que isso depende qual idade o documento vai fazer parte, né? Vai ser armazenado, depende da recorrência da utilização e do valor, que pode ser primário ou secundário. E isso é verdade. Por quê? Se o documento está no arquivo corrente intermediário, eles têm valor primário. Arquivo permanente, valor secundário, né? O valor primário que resolve assuntos administrativos e secundário que conta a história da instituição. Se o documento está no arquivo corrente, ele é muito consultado, frequentemente. Se está no arquivo intermediário, é pouco consultado com pouca frequência. Então, está correto o que a gente tem nessa assertiva. Próxima. Na segunda idade ou arquivo intermediário, o documento não é mais de uso frequente, mas como ainda possui valor secundário, ainda é possível que ele seja consultado. Gente, olha só, segunda idade, arquivo intermediário, certinho, o documento não é mais de uso frequente, perfeito, até aqui, porque ele está falando que ele ainda possui valor secundário. Não, ele possui valor primário. Secundário, gente, é o valor do arquivo permanente. Corrente intermediário, valor primário, valor que resolve os assuntos administrativos,
e permanente valor secundário. Então, aqui está falso. Próxima assertiva, a terceira fase ou arquivo permanente reúne os documentos que, muito embora tenham perdido seu valor administrativo, devem ser mantidos, pois ainda possuem valor histórico, informativo ou legal, probatório. Então, essa assertiva é verdadeira. Terceira fase, arquivo permanente, os documentos perderam o valor administrativo, sim, sim, eles perderam e receberam o valor histórico, informativo ou probatório, então tá certo. Terceira idade, valor secundário, que também pode ser chamado de histórico. E a última assertiva, os documentos classificados como de primeira idade, ou seja, arquivo corrente, possuem valor primário, sim. Enquanto os documentos de segunda e terceira idade possuem valor primário, não. Segunda idade também possui valor primário, terceira idade, valor secundário. Então, documentos de arquivo corrente intermediário, valor primário, e arquivo permanente, terceira idade, valor secundário, ok? Então, está falsa também aqui. O que a gente tem aqui? VVF, VF. Então, aqui VVF, VF, alternativa B. Próxima questão. Diariamente, empresas e organizações recebem correspondências e documentos. São convites, contratos, contas a pagar, correspondências particulares de funcionários, etc. Tudo deve ser registrado e expedido para o setor ou funcionário a que se destina e, finalmente, conforme o caso arquivado. É no protocolo que se inicia a gestão documental. O protocolo é o serviço encarregado do recebimento, do registro, da classificação, da distribuição, do controle da tramitação e da expedição de documentos. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta tarefas que não fazem parte do serviço de protocolo. O protocolo é uma atividade do arquivo corrente. O documento foi produzido, recebido, ele automaticamente está no arquivo corrente e no protocolo. E ele tem, o protocolo tem rotinas, atribuições. O examinador está perguntando aqui das alternativas o que não faz parte do protocolo. Alternativa A, abrir e ler toda e qualquer correspondência recebida. Isso está errado, então já é nosso gabarito. Ele não vai abrir e ler toda e qualquer correspondência recebida. Olha só, quando o arquivista recebe o documento no protocolo, ele vai seguir alguns passinhos aqui. Esses passinhos você tem que saber. Esse arquivista, ele separa o que é informação particular da oficial e o que é particular já encaminha para o destinatário. A correspondência particular não interessa para o arquivo, tá? O que interessa é a oficial. Então, ele não lê a correspondência particular. Aí ele pega a correspondência oficial e ainda separa o que é sigiloso do que é ostensivo. O que é sigiloso vai para o destinatário. O arquivista não lê o documento sigiloso. Ele não tem autorização para isso. Aí ele pega a correspondência oficial ostensiva. Lá o oficial ele separou o que é sigiloso do que é ostensivo. Sigiloso para o destinatário. Ele pega a correspondência ostensiva oficial. E aí sim ele abre e ele lê. Vai ver se tem antecedentes desses documentos. Então, ele não vai abrir e ler toda e qualquer correspondência recebida. Ele somente lê a correspondência oficial ostensiva, ok? Ele não lê nem correspondência particular e nem correspondência sigilosa. Na letra B, carimbar com data e número de protocolo o documento no espaço reservado para esse fim, em geral no canto superior direito, sim. Se registrar em ficha própria para onde o documento será encaminhado e o código atribuído a ele quando foi classificado, sim. De verificar se há antecedentes dessas correspondências no arquivo e, se houver, providenciar a juntada ou inserção de documentos, sim, que eu falei que ele verifica se tem antecedentes. E receber de volta documentos vindos dos locais, dos setores para onde foram enviados, anotar em suas respectivas fichas de protocolo o novo destino que eles terão, providenciar o reenvio também está certo, mas como ele quer a errada, é a alternativa A.
Próxima questão. A principal finalidade do arquivo é servir como fonte de consulta, pois é constituído em sua essência por documentos produzidos e recebidos, podendo ao longo do tempo servir de base para a história. A maneira de se guardar um documento é muito importante para a segurança e a conservação do seu conteúdo. Considerando-se esses dois aspectos, é correto afirmar que os documentos que contêm informações cuja revelação não autorizada pelo prazo de 5 anos possa comprometer planos, operações ou objetivos neles previstos ou referidos são classificados como documentos. O que o examinador está cobrando aqui? Classificação dos documentos quanto à natureza do assunto. E esse conteúdo ele está na Lei 12.527, de novembro de 2011. Lá no artigo 24º, a gente tem as categorias de sigilo. Então, ele está perguntando aqui qual é a categoria de sigilo que o documento fica sigiloso até 5 anos. Por que eu falo até? É o prazo máximo. Pode acontecer um evento, pode acontecer uma coisa que não precise mais desse sigilo. Aí esse documento é desclassificado do sigilo e volta a ser, ele se torna, né, ostensivo. Então, a gente tem aqui 3 classificações, 3 categorias de sigilo. Vamos lá para nossas alternativas. Ostensivo não é sigiloso. Ostensivo é o documento que as pessoas podem saber o conteúdo, né, a informação que tem nesse documento. Confidencial não existe mais. Confidencial era, presta atenção, uma categoria de sigilo antes da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, não existe mais essa categoria de sigilo. E aí a gente tem as categorias reservado até 5 anos de sigilo, secreto até 15 anos de sigilo e ultra secretos até 25 anos de sigilo. Como na nossa questão ele está perguntando a categoria até 5 anos, o gabarito é a alternativa C. Próxima questão. Em geral, arquivar significa guardar em arquivo, conservar, reter na memória, pôr em lugar conveniente. Qualquer que seja a configuração, a forma de organização e o tamanho de um arquivo, suas funções básicas serão sempre as de guardar e conservar documentos que possam ser usados para atender a necessidades empresariais, pessoais ou oficiais. Para efeito de estudo e análise das características de cada um, os arquivos podem ser divididos em vários tipos, levando-se em consideração quem os criou. Os arquivos que pertencem à escola, igrejas, clubes, organizações não governamentais e organizações sem fins lucrativos são arquivos públicos, empresariais, institucionais, familiares ou pessoais. São os institucionais. Então, aqui a gente tem a classificação dos arquivos quanto a entidades mantenedoras. E quem que vai custodiar esses documentos, guarda esses documentos. Então, os documentos, os arquivos, né, que pertencem à escola, igreja, clube, organização não governamentais, enfim, eles são institucionais. Então, gabarito alternativa C. Próxima questão. O arquivo em organizações apresenta 3 funções básicas, são elas. Aqui, gente, ele está falando da finalidade do arquivo, que é a guarda, ele está falando função, mas é a finalidade, tá? A guarda, a preservação, como é que eu sei que é a finalidade? Pelas alternativas, a gente já vai ver. Preservação e a consulta. Então, a finalidade do arquivo é guardar o documento para que ele possa ser consultado. Mas como é que vai consultar um documento se ele for deteriorado? Então, é necessário preservar, né, esse documento. O que a gente tem na alternativa A? Guarda, conservação, que faz parte da preservação, e recuperação, que é a consulta, o acesso a esse documento. Então, é o nosso gabarito. A B tem eliminação, elaboração, reciclagem, nada a ver. A C, guarda, destruição e tradução, não. D, guarda, incineração e digitação, não. E, conservação, elaboração e formatação, não. Então, finalidade do arquivo, a gente tem aqui guarda, preservação e consulta. Gabarito alternativa A. Próxima questão.
O órgão vinculado ao Arquivo Nacional que definirá a Política Nacional de Arquivos como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos, SINAR, é o A. Biblioteca Nacional, B. Secretaria de Educação, C. Central de Arquivos Públicos, D. Ministério da Educação e E. Conselho Nacional de Arquivos. Claro que a alternativa E. Conselho Nacional de Arquivos é o CONARC. Então, veja só, a gente tem o SINAR, que está aqui, Sistema Nacional de Arquivos, SINAR, e a gente tem o CONARC, dois órgãos importantes, né? Então, o CONARC é um órgão vinculado ao Arquivo Nacional, ele definirá a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e é o órgão central do Sistema Nacional de Arquivos. Isso aqui é importantíssimo você saber isso. O SINAR, ele vai implementar e o CONARC vai definir o quê? A Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Então, se na tua questão pergunta quem implementa a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, é o SINAR. Quem define a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados é o CONARC, né? Normas, regulamentos, ok? Então, essa diferença é bem importante entre esses dois órgãos, certo? Ah, isso é muito importante você saber. Então, gabarito, alternativa E. Próxima questão. Sobre os documentos arquivísticos e os conceitos de arquivologia associados, considere a alternativa, então, incorreta. A. Os documentos surgem naturalmente no decorrer das atividades da instituição. Tá certinho, mas ele quer a incorreta. Tá? Então, aqui a gente tem o princípio da cumulatividade e naturalidade. Os documentos, gente, eles não são comprados nem permutados, eles são acumulados naturalmente, né? Produzidos e recebidos, ok? Então, é correto e por isso não é nosso gabarito, porque ele quer a incorreta. B. Um documento orgânico é o documento produzido no decorrer das atividades funcionais de uma instituição, certo? Então, não é nosso gabarito também. Aqui ele está falando do princípio da organicidade. Quer dizer que as instituições, as pessoas, elas produzem documentos de acordo com a atividade que elas exercem. Eu produzo documentos de arquivologia informática. Essa é a atividade que eu exerço. Então, você não vai ver eu produzir documentos de raciocínio lógico. Ok? Então, organicidade. C. O documento arquivístico é único dentro do seu contexto de produção. Há a possibilidade de um documento ser produzido em mais vias, mas ele continua sendo único, certo? E não é nosso gabarito. Aqui a gente tem o princípio da unicidade. Os documentos são únicos, mesmo que tenha vias e cópias necessárias, muitas vezes, para resolver os assuntos administrativos. D. A ordem material é a manutenção física de produção dos documentos, enquanto a intelectual é a manutenção do contexto de produção dos documentos. Sim, sempre é cobrado em prova, por exemplo, se arquivamento é uma atividade física ou intelectual, é física. Ordenação e classificação dos documentos, por exemplo, é uma atividade intelectual, tá certinho. E a alternativa E, não misturar os documentos a respeitar o princípio da cumulatividade e naturalidade. Não, esse princípio é que os documentos são acumulados de forma natural, progressiva e orgânica. Tá? O princípio que diz que não pode misturar documentos é o princípio da proveniência, que é um princípio muito importante, princípio básico da arquivologia, que diz que não se mistura documentos de fundos diferentes. Então, se eu tenho documentos da Polícia Federal, eu não vou misturar, quando for armazenar esses documentos, eu não vou misturar com os documentos da PRF, por exemplo. Eu armazeno eles por fundo distintos. Esses fundos, o fundo de quem gerou esses documentos, conforme a proveniência, a fonte geradora. Então, essa aqui está errada e é o nosso gabarito, alternativa E. Última questão. Os arquivos municipais do Poder Executivo integram o alternativa A, Sistema de Gestão de Documentos do Arquivo.
Alternativa B, Sistema Nacional de Arquivos. Alternativa C, Sistema de Serviços Gerais. D, Sistema de Informações Organizacionais. E, Sistema de Administração dos Recursos da Tecnologia da Informação. Então, aqui, alternativa B, né, que a gente tem aqui, que é o SINAR. E lá no decreto, vamos colocar aqui, SINAR, isso aqui está no decreto 4073 de 2002, no artigo 12º, o que a gente tem? A gente tem quem integra o SINAR. Então, quem que integra o SINAR? O Arquivo Nacional integra o SINAR. Aí a gente tem no Poder Executivo, Legislativo e no Poder Judiciário, nós temos como integrantes aqui, né, o Poder Federal, Estadual, né, e também aqui o Distrito Federal, DF. Então, Arquivo Nacional, Poder, aqui vamos colocar Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Federal, Estadual e DF. E ainda a gente tem no âmbito municipal, o Executivo e o Legislativo. A gente não tem judiciário aí municipal, ok? Então, os arquivos municipais, do Poder Executivo, integram o SINAR, o Sistema Nacional de Arquivos. Então, gabarito da questão, alternativa B. E aí, aqui a gente termina, então, esse estudo, esses comentários das questões do simulado de arquivologia. Espero que você tenha ido super bem, mas, se não, aponta, né? O simulado aponta o que você precisa estudar mais para na hora da prova, que é quando importa de verdade você levar todas as questões para casa. Grande beijo, bons estudos e até uma próxima.